Olá, pessoal! A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. É com muita alegria e louvor que eu venho aqui nessa tarde de segunda-feira do dia 5 de agosto de 2024, trazer para vocês mais um conteúdo, o 35º vídeo da jornada de leitura que nós estamos trazendo, que eu estou trazendo aqui, de Dr. Wesley Duewel, A Grande Salvação de Deus. Um livro teológico bom, tá? Que fez parte aí do início da minha caminhada de fé. E eu resolvi trazer ele, aquilo que é bom pra gente, né? É bom que a gente compartilha. E eu estou aqui compartilhando este conteúdo aqui muito bom, tá? Estamos aí nessa jornada de leitura. Eu dei uma paradinha aí com a Bíblia Sagrada, porque eu também faço a jornada de leitura da Bíblia Sagrada já há quase 6 anos, né? Mais de 5 anos que eu trago aí a jornada de leitura da Bíblia Sagrada. Eu dei uma paradinha só para poder dar um pontapé inicial nesse livro que eu comecei antes da pandemia, tive que dar uma parada também e agora eu retomei esse livro, tá? Um livro teológico que traz com detalhe a salvação e o pecado, que é importante, né? Os cristãos conhecer, tá? Fala aí do castigo, da morte eterna, né? Como nós vamos falar hoje, falamos da morte espiritual, da morte física, e hoje, nesse 35º vídeo da grande salvação de Deus, nós vamos estar entrando, né? Estamos aí no capítulo 11, terminando e já em seguida, no próximo conteúdo, entrando no capítulo 12. Tá ok, meus queridos? Hoje nós vamos ler a morte eterna. Aqui, ó. Tá? A morte eterna. Pois então, você que é novo no canal, está chegando aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo, tá? Inscreva no canal, acione aí o sino das notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. E deixa aí o seu like, que é o nosso agente motivador, o nosso primeiro motor, que faz aí a locomotiva do canal pegar vapor, tá ok? Pois então, pessoal, quando eu terminar esse livro, eu vou estar dando início aí a esse livro aqui, ó, tá? A Era das Trevas, volume 3, do livro Até aos Confins da Terra, de Justo Gonzalez. Um livro muito bom. Nós vamos estar aí fazendo um breve estudo bem rápido, né, desse livro aqui com relação à Era das Trevas, o período que o cristianismo viveu do século V até o século XVI. Aqui nós vamos estar lendo, falando dos papas nesse tempo, né, de mais de um século. Vamos estar aí falando dos papas, vamos estar falando dos imperadores do Ocidente, os imperadores do Oriente, tá? E os principais acontecimentos, tá ok? Se for para analisar bem, são o quê? São mais de 10 séculos, mais de um milênio, né? O período das trevas. Poucas pessoas conhecem esse período. Esse livro aqui, Até os Confins da Terra, esse aqui é o volume 3, tá? Mas Até os Confins da Terra, eles foram divididos em 10 volumes. Mas eu só tenho o volume 3. E por sinal, que é do meu grande interesse poder estar trazendo para vocês, tá? Esse livro aqui eu encontrei no arquivo morto da minha igreja, abandonado lá por um tempo, né? Aí eu dei uma limpadinha nele, tá? E ele está aí, ó. Eu vou estar trazendo, tem muitas figuras nele, importantes, ilustrações,
nós vamos estar adentrando nele aí, quando nós terminarmos a grande salvação de Deus. Pois então, pessoal, sem mais delongas, vamos de leitura. Hoje a leitura está um pouco curta, tá? Embora falar da morte eterna é um fato muito importante, né? Mas a leitura hoje ela está curta. Vamos lá. Morte eterna, capítulo 11. O último, tá? O último vídeo do capítulo 11. Estamos aí nas consequências do pecado. Morte eterna. A morte eterna, também chamada de segunda morte, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, e em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. É o terceiro e último aspecto do castigo do pecado, tá? A morte eterna, tá? A morte eterna, vou repetir de novo. A morte eterna, também chamada de segunda morte, é o terceiro e último aspecto do castigo do pecado. Os que permanecem em morte espiritual durante sua vida e não recebem a salvação de Cristo, morrem no pecado. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 21 e versículo 24. A ira de Deus quanto ao pecado permanece sobre eles. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. A morte eterna é o julgamento final de Deus sobre o pecado. É a separação permanente e mais completa entre a alma e Deus, porque todas as influências da graça e misericórdia divina cessam na morte física. É a morte para a qual o espírito humano requer uma ressurreição especial, a fim de suprir uma forma de espírito-corpo adequada à existência eterna no lago de fogo. Jesus chama isto de ressurreição da condenação, entre aspas, tá? João, capítulo 5, versículo 29, Evangelho. O pecador comparecerá perante o trono do julgamento de Cristo e será enviado à condenação eterna. Mateus, capítulo 25, versículo 46. Serão lançados no lago de fogo todos os mortos maus. Abre parênteses, os que morrerem em seus pecados. Fecha parênteses. Já que seus nomes não estão no livro da vida. Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Apocalipse, capítulo 20, do versículo 12 ao 15. Este livro também é chamado de, entre aspas, o livro da vida do Cordeiro, que é o registro dos remidos pelo sangue de Cristo vertido no Calvário. Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Deus se refere a ele quando fala com Moisés, em Êxodo, capítulo 32, versículo 32, e com Daniel, em Daniel, capítulo 12, versículo 1. Jesus usou a mesma palavra, entre aspas, eterno, para falar tanto da vida eterna para o salvo, quanto do castigo e fogo eterno para o não salvo. Paulo usou a mesma palavra para falar tanto da consolação eterna para aquele que é de Cristo, como está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16, quanto da destruição eterna para o não salvo. Abre aspas, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder.
Fecha aspas, segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. O inferno será tão eterno quanto o céu. Vou repetir de novo, ó. O inferno será tão eterno quanto o céu. A morte eterna inclui a expulsão futura e separação eterna de Deus, de tudo o que Ele pode conceder, de tudo o que é bom, santo e recompensador, e de toda comunhão com seres justos. Isto também inclui a punição eterna imposta pela ira divina, segundo os requerimentos da infinita justiça. A Bíblia descreve a destruição do corpo e da alma em termos figurativos. Abre aspas, abre parênteses. Por exemplo, o corpo ressurreto do pecador, preparado especialmente para o fogo duradouro do inferno. Mateus capítulo 10, versículo 28. Fecha parênteses. Isaías chama isto de fogo consumidor, entre aspas, e labaredas eternas, entre aspas. Isaías capítulo 33, versículo 14. João explica: e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. Fecha aspas. Apocalipse capítulo 14, versículo 11. Hebreus explica, abre aspas, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Fecha aspas, Hebreus capítulo 10, versículo 31. Amém? Pois então, meus queridos, é com muita alegria e louvor que eu deixo aqui o último conteúdo, o último vídeo do capítulo 11, Consequências do Pecado, parte 2, a morte eterna, tá? Nós vamos dar início no 36º vídeo, nós vamos entrar no capítulo 12 e nós vamos falar da natureza pecaminosa, tá? A definição de depravação. Tá vendo aí? Nós vamos entrar no capítulo 12 na natureza pecaminosa, tá ok? Pois então, eu vou ficando por aqui, na alegria e no louvor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós, hoje e sempre. Amém. Que Jesus abençoe a todos. E eu fui.